paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma super sexta, somos um online. E estamos fazendo online porque nós estamos obedecendo os decretos estaduais, municipais. Estamos realizando, a ADNI está realizando os cultos de acordo com as medidas de segurança que as nossas autoridades instituíram sobre nós, de forma segura para combatermos o Covid-19. Amém? Então eu quero convidar você aí na sua casa a ajeitar a sua sala, a afastar o seu sofá, fazer o seu ambiente de adoração aí, você e a sua família. Nós queremos cultuar com você nessa sexta-feira, amém? Enquanto você está organizando tudo aí, eu vou abrir a nossa Bíblia. E eu gostaria de convidá-los também a abrir a palavra do Senhor comigo lá no Salmo 117. Lembrando que não é para ficar no WhatsApp, hein? Está em casa, mas nós estamos cultuando o Senhor também. Amém? Então vamos ler comigo aí do seu lar. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos. Por quê? Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Nessa sexta-feira, meus irmãos, eu quero iniciar agradecendo ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom porque Ele permitiu que nós mais um dia estivéssemos em pé, com saúde, podendo louvar, adorar e engrandecer o Teu nome. Amém? Paizinho querido e amado, Deus, nós agradecemos, Deus, o Teu santo e precioso nome. Deus, como é bom, meu Pai, estar na Tua presença. Nós cremos num Deus onipresente. Então o Deus que está conosco aqui também está nos lares. Está no lar dessa pessoa que está nos assistindo, dessa família, desse jovem, deste adolescente. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor conservou a nossa saúde. O Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos mais um dia, Deus, para agradecer e engrandecer o Teu nome. Deus, seja conosco, Pai, nessa noite. Fale, Pai, conosco através dos louvores, através da palavra, Deus. Abençoe a vida, Deus, de cada um. Abençoe os lares, Deus, que estão assistindo, Pai. Que o Senhor venha falar tremendamente no coração de cada um, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ser conosco neste culto. Amém. Boa noite, a paz. Seja bem-vindo. Nós vamos adorar agora ao Senhor. E eu quero convidar você que está em casa para que venha celebrar junto conosco, né? Venha adorar neste momento onde é propício para adentrarmos no Santo dos Santos. Amém? Que o ousado amor de Deus invada o seu lar, que o ousado amor de Deus invada a sua casa, que Ele venha hoje tocar a sua vida. Amém? Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, impressionante é o teu amor, grandioso é o teu amor, e não há outro amor que se compare ao teu, não há outro amor, não. Esse é o seu amor, esse é o seu amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante é o teu amor, impressionante é o teu amor, Jesus, Jesus.
quero ler com vocês agora Malaquias 3, 10 e 11. É o nosso momento de nós ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor, amém? A palavra diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Vamos orar. Você pode, vai aparecer o código QR aí na sua TV. Você pode ofertar e dizimar também através das contas, transferindo. Lembrando também que de segunda a sexta-feira a nossa igreja está aberta durante a manhã e a tarde, obedecendo também os decretos. Você pode vir pessoalmente, entregar o seu dízimo, a sua oferta, e nós estaremos orando por você aqui na casa do Senhor também, amém? Paizinho querido e amado Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade de nós dizimarmos e ofertarmos na Tua casa, Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Deus. Que o Senhor venha multiplicar 10 vezes mais, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que não venham faltar mantimento na vida desses lares, Deus. Que as despensas, Deus, que os celeiros venham ser transbordados com alimentos e prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar, oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim querer, faço o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Amém, glória a Deus. Sabe, irmãos, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, onde Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, nesse versículo ele fala: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. E nesse momento nós estamos tendo a oportunidade, nessa canção, de estarmos declarando de que nós precisamos do Senhor, de que nós necessitamos dEle. Então cante com todo o seu coração, deixe com que o Espírito Santo flua, se permita cada vez mais se render aos pés do Senhor, amém? Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas,
céu. Tua misericórdia, Tua misericórdia é sem fim. como o Pai se compadece, Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. afasta as nossas transgressões, Jesus. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. não. Escuta o Meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. não posso viver, não vale a pena Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, como precisamos do teu amor, Jesus. Como precisamos do teu amor. Cante isso, não posso esquecer. Não posso esquecer por tudo que você tem feito por nós, Jesus. o que fizeste Destes por mim como alto, como alto é o céu. sua misericórdia, Tua misericórdia é sem fim. misericórdia. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso, Não vale a pena existir. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos, preciso de ti, do teu amor, do teu perdão. Preciso de ti.
Nós precisamos agora do seu abraço. Preciso de ti, Jesus. Como eu preciso de ti. Eu preciso do teu afago. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos. Precisamos de ti, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ao que está sentado no trono, seja a honra, seja o louvor, seja o domínio. A Ele seja entronizado todos os louvores da terra. É a esse Deus a quem nós adoramos. É a esse Deus a quem nós exaltamos. É a esse Deus a quem nós servimos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a
honra. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 como a nossa alma te deseja de noite, Jesus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, como a corças anseia pelas águas. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Só você em casa, cante. Poderoso Deus, abraça quem está do seu lado e cante. Poderoso Deus, declare o quanto Ele é grande. Poderoso Deus, minha alma, minha alma, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Meus irmãos, agora é o momento de nós lermos a palavra do Senhor. É o momento de nós ouvirmos um pouco daquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Sabe, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que o nosso amigo falou ao meu coração durante essa semana, durante essa tarde, onde eu tirei um tempinho de oração para preparar essa palavra. Sabe, eu quero pedir para abrir em Romanos 15:4. Essa não é o nosso tema da noite, sabe? Nosso tema é a intervenção de Deus. Mas por que eu estou abrindo Romanos 15:4? Olha o que diz a palavra de Deus. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que
pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meus amados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, não apenas com uma fase histórica, ou uma cronologia de como foi criado o mundo, o homem, até chegar nos nossos dias de hoje. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita para nos ensinar, para nos trazer maturidade. Sabe, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10:11 que essas coisas foram escritas para a nossa advertência, pois é chegado o fim dos séculos, o fim dos tempos. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Que nós vamos falar um pouco sobre como Deus interviu na nação de Israel através da vida de Gideão. Então nós precisamos olhar para essa escritura como um aprendizado daquilo que nós não podemos repetir nos dias de hoje. Sabe, nós podemos evitar aquilo que eles fizeram de errado para nós não termos as mesmas consequências. Sabe, mas antes de falar da intervenção de Deus na nação de Israel, a gente precisa contextualizar, entender o que passava. E eu quero pedir que vocês abram as vossas Bíblias lá em Juízes, no capítulo 6. Meus irmãos, então eu vou ser um pouquinho ousado, vou pedir para vocês ficarem em pé. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, lá em Juízes. Vamos ler primeiramente no capítulo 6, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que são os montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os de oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Paizinho, eis aqui o momento da palavra, Deus. Deus, que teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, venha nos instruir, venha nos repreender, venha nos quebrantar também, Senhor. Nós queremos aprender da tua palavra, Deus, e que seja o teu Espírito Santo nos ensinando, Deus. É muito importante, Deus, que nós aprendamos, Deus, todas as lições que o Senhor quer nos dar essa noite, Deus, para que essa palavra fique guardada no nosso coração, Jesus, e nós não venhamos pecar contra o Senhor, Deus. Então, Pai, nós repreendemos, Deus, toda desatenção, Deus, tudo aquilo que venha roubar a tua glória nessa noite, Deus. Que a nossa atenção seja somente no Senhor, Deus, e naquilo que teu Espírito Santo quer falar conosco, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Sabe, meus amigos, jovens, adolescentes e todos que estão assistindo essa mensagem conosco, esses 6 primeiros versículos estão falando do juízo que estava em Israel, sabe, a desgraça que estava na vida de Israel, o castigo, o que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo de mal a eles, é o que retrata esses 6 primeiros, sabe? Mas é muito importante nós entendermos que isso acontece por um motivo. Não veio simplesmente o Senhor, a mão do Senhor, ou os midianitas, e falaram: vamos castigar o povo de Israel. O primeiro versículo do capítulo 6 diz assim que: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, não começou de graça. O povo fez algo que era mal aos olhos do Senhor, fez algo que desagradou o coração, desagradou aquilo que era a instrução de Deus. E aí
a palavra do Senhor, a partir do versículo 7, continua narrando o que aconteceu. Aliás, antes do versículo 7, no versículo 6, após tudo o que estava acontecendo na nação, os midianitas vieram, eles subiam, eles saqueavam, as pessoas tinham que ficar escondidas. Aí lá no versículo 6 diz que Israel empobreceu muito. Sabe, quando tudo já tinha acontecido, Israel estava pobre. E o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, eles gritaram, eles chamaram ao Senhor. Sabe, a partir do versículo 7, após eles clamaram, a palavra nos diz que sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E o que esse profeta fez? Ele disse o seguinte: do Egito, ele lembrou os filhos de Israel, ele lembrou a sua nação, o que o Senhor tinha feito. Do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e o expeli de diante de vós, e vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Por isso eu disse que era muito legal nós contextualizarmos e não começarmos direto na intervenção de Deus. Estava acontecendo algo. Nós precisamos entender que o Senhor tirou os seus filhos, a tua nação, da escravidão. E mesmo assim, o povo desagradou o Senhor, fez algo que era mal aos olhos dele. E aí vieram as consequências, porque toda ação gera uma reação. Então, se nós estamos plantando algo mal, nós vamos colher algo mal. E foi o que aconteceu com essa nação. Ela fez algo que era mal aos olhos de Deus, ela desagradou. Então a sua terra foi invadida pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam era saqueado, era destruído. O povo tinha que viver de uma forma escondida, tinha que ir para as cavernas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles tinham que fazer as coisas escondidas. E conforme nós continuamos a narrativa, nós vamos ver aqui, daqui a pouco, que Gideão, ele esmagava o trigo, não no seu lugar próprio, mas num lugar de onde era que se amassavam as uvas. Sabe, e embora Deus venha com socorro sobre essa nação, muitos dos nossos problemas são desnecessários. Muitos. E agora eu quero trazer para o dia a dia. Muitas das coisas que nós fazemos, muitos dos problemas que nós colhemos são desnecessários. São desnecessários porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós insistimos em ir contra a vontade dEle, ou como filhos. E eu não falo apenas como os filhos de Deus, mas eu falo como filhos de pais terrenos. Nós insistimos em desobedecer as instruções, ou no nosso trabalho nós insistimos em ir contra as direções que nos são dadas. Sabe, nós estamos falando aqui, eu falei no início do culto que nós estamos obedecendo o decreto estadual, municipal, então a igreja está vazia. Nós estamos gravando um culto aqui sem a presença do público, sem a presença de vocês que estão vendo em casa. E por que isso? Porque é necessário que nós obedecemos as regras mínimas. Se nós insistíssemos, vamos supor que a gente resolve fazer um culto escondido, desobedecendo as regras, e aí vem aqui, a gente lota a igreja e coloca uma multidão, e todo mundo aqui sem máscara, e cantando e louvando, e de repente tem uma pessoa contaminada no nosso meio. O que vai acontecer? Alastra. E aí, queridos, depois a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele intervenha, porque nós estamos doentes, porque isso, porque aquilo. Sabe, eu estou apenas contextualizando, mas isso é no nosso diário, isso é no nosso dia a dia. Muitos dos nossos problemas são desnecessários. Outro dia, quase todos sabem que eu adoro falar sobre a Ana Clara. A Ana Clara é uma figura. Ela estava lá em casa,
E ela estava brincando com um banquinho. Eu falei para ela, falei: Ana Clara, larga esse banco que você vai cair. E eu saí. Quando eu saí, eu vi aquele barulhão. Ela, o banco caído no chão e chorando: eu machuquei, papai, eu machuquei, papai. Se a Ana Clara tivesse obedecido uma instrução mínima, ela não precisaria ter machucado, ela não precisaria ter chorado, ela não precisaria ter pedido um socorro: papai, me ajuda, está doendo, dá um beijinho mágico. Não precisava de nada disso. Sabe, isso não é só quanto criança. O Senhor nos dá muitas direções. Nós oramos, nós pedimos instruções, o Senhor nos dá a direção e a gente insiste em desobedecê-lo. Às vezes o Senhor fala: olha, é um tempo de ir para tal lugar. Ah, para tal lugar eu não vou não. Para tal lugar não dá. Sabe, e aí você não entende por que que vem o desemprego, por que que às vezes nós estamos perecendo. Mas às vezes nós estamos colhendo, queridos, aquilo que nós plantamos em desobediência, por desagradar, de ir contra a palavra de Deus. Sabe, nós tivemos a conferência esses dias, eu estava falando com um pastor. Eu me lembro que em 2012 eu terminei minha faculdade, e aí veio a oportunidade de ir embora para Cotriguaçu. Já contei para vocês um pouco sobre isso, sabe, mas o Senhor me lembrou que quase 10 anos depois de algo que eu plantei, eu estava colhendo. Sabe, eu fui embora para Cotriguaçu, e é uma cidade que eu tenho profundo carinho, mas era muito longe de Cuiabá. Era uma cidade que você precisava de estrada de chão, você só chegava através da estrada de chão, aliás, não tinha como, não tinha asfalto. Na época de chuva, o carro ficava do lado, você ficava 6, 7 horas para andar 50 quilômetros. Mas naquele momento foi a direção que o Senhor deu. Ele falou: é um tempo de sair da tua casa, é um tempo de amadurecer, é um tempo de você começar a viver. Sabe, queridos, e hoje eu estou colhendo muito daquilo que eu plantei em 2012, quase 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Depois disso, foi para Alto Taquari, voltou para Cuiabá. O Senhor levou de novo para o interior, lá para a cidade onde eu nasci, no Aiquino, e o Senhor me trouxe de volta para Cuiabá. Mas tudo isso com um tempo de amadurecimento, sabe, e voltando para a palavra de Deus. Lá no livro de Atos, Paulo conta sobre um naufrágio, é relatado ali um naufrágio. Abre, por favor, a Bíblia de vocês lá em Atos, no capítulo 27. Vamos ler juntos isso que Paulo está falando. Coloca o versículo 10 e 11. Atos 27, no versículo 10. Olha só, quando eles vão sair, Paulo é um instrumento de Deus. E ele vira e diz assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Aí o versículo 11 diz o seguinte: o centurião ele creu, ele acreditou mais no piloto e no mestre do que dizia o próprio Paulo. E o que ele fez? Embarcou, foram embora. E aí eis que veio tempestade, e vocês, depois aí no lar de vocês podem continuar a leitura. Coloca no 21, por favor. Aí veio o famoso hashtag eu avisei. 21. Não, perdão, Atos 27, versículo 21. Isso. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Paulo avisou. E o centurião preferiu acreditar em outras pessoas. Preferiu crer que o piloto e o mestre sabia mais do que aquela instrução que Paulo, um profeta de Deus, estava dando. Tudo isso poderia ter sido evitado.
tudo, mas a nossa obediência nos coloca em situações de desespero. A nossa obediência nos leva a situações desesperadoras. Sabe aquele ditado que todo mundo conhece, é melhor prevenir do que remediar? É exatamente isso. Nós precisamos, muitas vezes, em determinadas situações, parar, pensar, orar, buscar a instrução de Deus e seguir naquilo que Ele está nos direcionando. Evitar como Ana Clara, o tombinho que ela machucou, ou evitar as nossas situações do dia a dia, sabe? Isso eu falo em específico para nós, quanto filhos, ainda adolescentes ou jovens que vivem também na casa dos seus pais, sabe? É preciso respeitar a direção que os nossos pais nos dão. É preciso honrá-los com obediência, obedecê-los. Os nossos pais já viveram inúmeras situações que nós não vivemos ainda. Sabe, eu aprendi uma coisa alguns anos atrás com o Bebeto, e que essa história se repetiu comigo também. Um dia eu fui comprar alguma coisa, não me recordo o que era, mas naquele momento eu falei pro cara, não, tá bom, eu vou sair, eu tenho que conversar com a minha esposa, eu também quero trocar uma ideia com meu pai. E aí ele falou pra mim, falou, nossa, mas com a barba desse tamanho você ainda troca uma ideia com seu pai? Eu falei pra ele, eu não sei qual o tipo de relacionamento que você tem com teu pai, mas o meu pai tem experiência suficiente para me instruir, ainda que eu seja uma pessoa mais velha hoje. O meu pai teve filhos cedo, teve que sair de faculdade, voltou para a faculdade, teve que sustentar filhos, comprou carro, construiu casa, construiu família, porque eu no início da minha vida não ouviria meu pai. Ou quando eu casei, que nós estávamos, eu e a Cacá, foi um primeiro ano de casamento difícil, nós estávamos aparando as nossas arestas, e ficava naquela situação de separa, não separa, separa, não separa. E quantas vezes um dia meu pai chegou lá em casa sozinho, sem eu falar absolutamente nada, porque ele sentiu que estava acontecendo alguma coisa. E aquele dia ele me instruiu com profunda sabedoria. Eu poderia ter virado e falado para meu pai, olha, beleza, obrigado pelos teus conselhos, mas não, eu não quero, eu sei o que é melhor para mim, você não está na minha pele. Meus irmãos, eu repito, muito dos nossos problemas são evitáveis, se nós nos pautarmos nisso, primeiramente nisso aqui, na palavra de Deus, que foi escrita para nos ensinar e nos dar esperança, para nos trazer maturidade. Se nós ouvirmos as direções de Deus, se nós aprendemos a respeitar as instruções e honrar os nossos pais, e depois disso, e vou usar um termo um pouquinho mais simples para você entender, ok, Leopoldo, eu desobedeci, eu saí da instrução, eu fiz coisas que não devia, eu fiz coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, e agora já foi, meu amado. Aí nós precisamos agir como Israel. Assim Israel empobreceu, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe, a graça infinita de Deus vai nos socorrer, mas nós precisamos clamar. Mas simplesmente clamar, não, nós precisamos arrependermos. É o arrependimento que gera a intervenção. Sabe, é o arrependimento de falar, eu errei, Senhor, me ajuda, e ter a intervenção de Deus de volta. Após
o povo se arrepender e clamar, o Senhor enviou um profeta. E depois veio um anjo do Senhor a partir do versículo 11, no capítulo 6 de Juízes, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Eu poderia continuar a leitura aqui, mas eu vou interromper nesse lugar. Sabe, o povo clamou, o Senhor, eles começaram a entender que eles precisavam arrepender. O Senhor enviou um profeta, depois enviou um anjo. E aí Gideão mostra fé no meio de tudo isso. Mas como que ele mostra fé, Leopoldo? Se ele só questiona, mas olha os questionamentos dele: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele quer saber o primeiro, o que aconteceu que veio esse juízo sobre Israel. E depois ele continua perguntando: é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito? Ele se lembra das maravilhas que os pais, os avós, os tios contavam, quando o Senhor salvou a nação e trouxe do Egito. Então ele pergunta o que aconteceu, mas ele tem fé, porque ele sabe que o Senhor que salvou os seus pais, os seus avós, poderia salvá-lo de novo. Sabe, e quando nós estamos no meio dos nossos problemas, das nossas tempestades, das nossas dificuldades, nós precisamos nos arrependermos, clamarmos e voltar aonde o Senhor fez maravilhas, lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Eu contei para vocês que eu fui para Cotriguaçu, que eu vim para Alto Taquari e voltei para Cuiabá, mas houve um dia que eu fiquei desempregado. E nesse dia, numa quarta-feira, eu fiquei desempregado. A Ana Clara nascia numa sexta-feira. Eu fiquei desempregado na quarta-feira pela manhã. Na sexta-feira, a Ana Clara nasceria. E sabe, quando aconteceu isso, naquele momento eu senti uma paz tão grande, a famosa paz que excede todo entendimento, porque eu sabia que era o Senhor. Sabe, eu comecei a lembrar tudo que Deus havia feito por mim. Eu comecei a trazer à memória tudo aquilo que podia me agarrar em esperança. Uma pessoa que não fez a faculdade bem, mas conseguiu um bom emprego. Tudo que Deus fez para o meu casamento. O Senhor levantou, sabe, se você olhasse para a minha casa, para dentro do meu lar, e eu não falo isso num sentido de que bom, eu não precisei gastar. Mas quando eu entrava na minha casa, eu olhava a mesa, eu tinha ganhado de presente de casamento. Eu olhava a geladeira, era um presente de casamento. Eu olhava a cama, era um presente de casamento. Eu olhava ar-condicionado, era presente de casamento. O Senhor havia nos abençoado muito no nosso casamento, sabe? E eu comecei a buscar esperança nas maravilhas que o Senhor fazia antes, sabe? E eu fiquei tão em paz aquela manhã. Eu já havia passado no OAB, já tinha algum tempo. E eu falei, bom, eu vou lá, vou dar a entrada na minha OAB. E desempregado não estou, porque eu sou um advogado, então está tranquilo. Vou trabalhar e o Senhor vai levantar, e o Senhor vai fazer uma boa obra. Sabe, amados, e no meio daquela tempestade eu senti uma paz. Eu lembrava daquilo que o Senhor fazia. E eu recebi uma ligação. Cerca de 3, 4 horas depois, uma pessoa que eu não falava há muito tempo, ela me ligou. Leopoldo, como que você está? Cara, eu estou trabalhando com um fulano aqui, com um procurador, e ele está precisando de um assessor, você não quer vir aqui fazer um teste? Eu fui lá. 2 horas depois eu já estava empregado. Sabe, queridos, foi isso que Gideão fez.
no meio daquele desespero, ele lembrou das maravilhas que o Senhor fazia. Ele lembrou daquilo que o Senhor havia feito pelos seus pais. Gideão mostrou fé. Sabe, tanto é que a Bíblia, se eu não me engano, lá em Hebreus, no capítulo 11, ali entre o versículo 30, 31, 32, Gideão é tratado como um dos heróis da fé, se eu não me engano. Sabe, e nós estamos encerrando a nossa palavra. Eu quero falar para você: tenha fé. Sabe, ok, você já errou, você já vacilou, você já fez coisas que eram desagradáveis aos olhos do Senhor. Talvez o juízo veio, talvez você esteja colhendo frutos que você não desejaria, mas que foram plantados. Mas é tempo de arrependimento. Sabe, o arrependimento que gera intervenção, que gera o socorro. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Já deu tempo aí de você abrir a tua Bíblia na tua casa, colocar o versículo? Vamos lá que nós vamos ler junto, porque nós estamos encerrando. Você coloca para mim, por favor, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Volta para mim, por favor, no 14. Deixa ali no 14. Isso. Olha só que interessante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, clama, chama pelo socorro, se humilhar, reconhecer o seu erro, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Sabe o que está falando aqui? O povo clamou, reconheceu o erro e deixou. Converter dos maus caminhos, ou seja, deixar de ir no caminho que você estava antes. Se você estava tomando um caminho, um rumo que era errado, você vai passar a ir no certo. E eu vos ouvirei e sararei a tua terra. Sabe, meus amigos, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês essa noite. Não importa a situação que você esteja vivendo no seu lar, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, sabe, é tempo de nós nos arrependermos, de clamarmos e de tomar novos caminhos na nossa vida. Não adianta nós orarmos, falar que nos arrependemos e continuar insistindo nos mesmos erros. Se eu não tivesse mudado atitudes no meu casamento, continuasse no caminho errado, meu casamento não existiria. Se você que está com uma dificuldade em passar em alguma matéria na escola, na faculdade, se você não entender que você precisa estudar aquela matéria, você não vai conseguir, mas é preciso se converter dos maus caminhos, tomar o rumo certo, para que venha a intervenção na tua casa, no teu lar, na tua vida. Amém? Eu quero convidar vocês a fazer uma oração comigo. Sabe, vamos orar e vamos pedir que o Senhor nessa noite intervenha em nossas vidas. Pai, nós queremos, Deus, te agradecer, Pai, porque, Senhor, ainda é tempo, Pai, ainda é tempo de nós nos arrependermos, Deus. Ainda é tempo, Deus, de nós clamarmos o Teu nome, Pai. O Senhor traga à nossa memória, Deus, primeiro aquilo que nós fizemos de errado, Deus. Aonde foi que nós erramos, Pai? Aonde foi, Deus, que nós desagradamos o Senhor, Pai? Aonde foi que nós fizemos coisas que não foram boas aos Seus olhos, Deus? E que, Pai, nós possamos, Deus, nos arrepender, Pai, desses pecados, Pai, dessas atitudes, Deus, das palavras, Deus.
Deus, nos perdoe, Deus, por tudo aquilo que nós temos feito, Deus, que desagradou ao Senhor, Pai. Deus, intervenha na nossa vida, Deus. Tome conta da nossa situação, Pai. Tome conta, Deus, do nosso rumo, Pai. Tome conta do nosso barco, Deus. Seja o Senhor o nosso piloto, Pai. Nos guie, Deus, em águas tranquilas, Pai. Em um lugar, Deus, onde nós podemos viver em paz, Deus. Não nos deixe, Senhor, voltar à estaca zero, voltar ao pecado, voltar à desobediência, Deus. Mas que nós sejamos filhos que o amam e o amam em obediência, Pai. Nós queremos obedecê-lo, Senhor. Nos ensine, Deus, na palavra, Pai. Nos ensine, Deus, através da oração, Deus. Para que nós não venhamos pecar contra o Senhor novamente, Pai. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Crendo, Deus, que o Senhor vai intervir nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Deus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar agora o nosso culto, a nossa super sexta Somos Um online. Obrigado você, a tua família, que tirou um tempo para estar conosco, adorando ao Senhor, agradecendo o nome dEle, ouvindo um pouco da tua palavra. Nós cremos que, em nome de Jesus, em breve nós estaremos juntos novamente. E eu profetizo isso na nossa vida, sabe? Que nossa terra será sarada. Que nós venhamos voltar a viver um pouco mais em comunhão. Sabe? Quando eu digo em comunhão, de estarmos juntos, de podermos cultuarmos o Senhor dentro da nossa igreja local. Amém? Eu quero orar para encerrar o culto. Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por este culto. Deus, obrigado, Pai, por cada lar, Deus, que se dispôs nessa noite, Deus, a ligar no YouTube, Pai, e ouvir, Pai, um louvor, ouvir essa palavra, Deus. Deus, que os teus anjos, Deus, que o teu Espírito Santo habite em cada lar, Deus. Que o Senhor fale mais uma vez no coração de cada um, Deus. E que todos nós, Deus, possamos estar, Pai, 24 horas guardado na tua presença, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Jesus, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, e todos em casa dizem amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus os abençoe.